Olá! Hoje estamos dando início a um novo MOOC voltado principalmente para a formação continuada de professores e para os demais estudiosos interessados nas obras clássicas da educação. Neste MOOC, trabalharemos o autor e educador norte-americano John Dewey, por meio de uma de suas obras, uma obra bastante conhecida, e uma das suas obras menores, que se chama Experiência e Educação. Eu digo que tem um número menor de páginas. A forma de desenvolver este MOOC é a mesma utilizada nos MOOCs de Kant e Paulo Freire, que nós já fizemos. Teremos a leitura da obra, a leitura dos textos de apoio elaborado pela equipe pedagógica, a apresentação dos capítulos por meio das videoaulas e os processos de avaliação. Então, dando início ao um pouco dos dados biográficos do Dewey, ele nasceu em 20 de outubro de 1859, na cidade de Burlington, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Esse estado é hoje o menos populoso dos Estados Unidos. O John Dewey, ele viveu 92 anos e faleceu em 1952 em Nova York. Ele viveu parte da vida dele nos anos de 1800 e parte da vida dele nos anos de 1900. Com isso, ele teve a influência de muitas ou de dinâmicas de descobertas, de muitas modificações, de uma sociedade que se alterava com novas descobertas. E tudo isso vai influenciar muito o modo de pensar do John Dewey. Então, ele foi um filósofo e um pedagogo, um dos principais representantes de uma corrente nova naquela época, chamada filosofia pragmatista. Essa filosofia é uma escola que surgiu no século XIX, ou seja, nos anos de 1800. É uma formulação mais ou menos da década de 1870. E quem é o principal divulgador dessa filosofia é Charles Sanders Peirce. Hoje nós não falamos mais em pragmatismo. Por quê? Muitos outros autores seguiram essa mesma linha filosófica e cada um, ao fazer a sua organização teórica dessa linha, ia colocando determinadas percepções a respeito do pragmatismo. Então, hoje nós falamos pragmatismos, usada no plural, mas a essência da corrente filosófica, ela é a mesma. O que é que ela sustenta, essa corrente? Ela sustenta que o significado dos fenômenos, eles ganham sentido quando avaliados praticamente. Então, é uma teoria filosófica que diz que tudo tem que ser comprovado pelas evidências práticas e, além disso, qual é o efeito daquilo na sociedade, ou seja, qual é a utilidade daquilo que se está colocando na sociedade. Então, o Dewey, ele se torna um dos grandes representantes dessa filosofia pragmatista. Então, ele segue também um psicólogo muito famoso na época que se chama William James. Na verdade, foi William James quem criou o termo pragmatismo, para defender essa ideia da correspondência entre as questões teóricas e o seu desdobramento prático. William James tornou, então, as ideias pragmatistas conhecidas por uma coletânea escrita por ele que se chama O Pragmatismo. No entanto, Dewey, ele preferia o termo instrumentalismo.
Para ele, a ideia do instrumentalismo era uma ideia que dava mais importância a que as questões da educação pudessem ser um instrumento para a resolução de problemas reais. Mas, ao longo do tempo, o que ficou mais conhecido foi o termo pragmatismo, tá? John Dewey nasceu em uma família de pequenos comerciantes, numa religião protestante congregacionista. E nesta cidade, no estado pequeno que ele nasceu, ele não teve uma educação considerada uma educação de excelência, por ser essa cidade, uma cidade, por ser a sua escola dentro dessa cidade e essa cidade fora dos grandes centros americanos. No entanto, o Dewey sempre apresentou uma inteligência, um alto grau de inteligência, uma inteligência muito afinada, uma inteligência, era bastante curioso, se interessava pelas coisas, e isso o levou a entrar na Universidade de Vermont com apenas 15 anos. Aos 20 anos, já se formando, ele começou a sua carreira no magistério, mas continuou os estudos acadêmicos e fez o seu doutorado entre os anos de 1882 e o ano de 1884 na universidade, uma famosa essa universidade, John Hopkins, que é no estado de Maryland. O importante desse doutorado dele é o tema da tese. Ele foi trabalhar um tema muito complexo. Ele trabalhou a psicologia do Immanuel Kant e a teoria da evolução de Darwin, que, como eu falei, era alguma coisa que estava surgindo naquela sociedade, modificando os conceitos daquela época. E, além disso, então, era a psicologia de Kant, os conceitos evolucionistas ou os estudos da biologia de Darwin e a contribuição da filosofia de Hegel. Fez uma tese muitíssimo bonita, foi muito bem, e assim que ele se doutorou, a Universidade de Michigan convidou para ser professor nessa universidade, porque a Universidade de Michigan, para aquela época, era uma universidade muito avançada. Ela era pública e permitia a entrada de mulheres. Então, ele permitia o que nós chamamos de coeducação. O Dewey casou-se com Alice Shipman no ano de 1887 e teve 5 filhos. O casal teve 5 filhos. Esse casamento dura 40 anos até a morte da Alice, da esposa, em 1927. Quase 20 anos depois, ele se casa novamente com uma pessoa chamada Roberta Grant e adotam 2 crianças. Em 1952, no dia 1º de junho, o Dewey falece em Nova York e estava então com 92 anos. Juntamente com outros autores, Dewey é uma referência no campo da educação moderna. Nós vamos ver nessa obra, Experiência e Educação, as ideias fortes que ele tinha, o compromisso dele com a sociedade, com a questão da democracia e com a questão de trazer a experiência como um método de trabalho na educação. Então, a partir daí, como ele traz a questão da experiência e por isso bastante influenciado pela filosofia empirista, a partir daí o que Dewey faz fica conhecido como educação ativa, ou a escola que trabalha com os fundamentos deweyianos se torna a escola conhecida como a escola ativa, né? Muitos dos pontos principais que o Dewey expressa na sua filosofia, elas estão nos títulos de suas obras. Há uma relação completa das obras do Dewey no final do texto organizado pela equipe pedagógica. A filosofia, então, pragmatista que Dewey elaborou
era baseada na visão do indivíduo como um ser social que precisa desse ambiente para se formar e deve, por meio dessa formação, da formação que a escola dá, participar ativamente da sociedade. Assim, a sua filosofia era uma filosofia política, isto é, da formação do homem para ser um ser atuante na sociedade ou na polis. Ao falar desta questão de ser um ser atuante na sociedade, nós nos lembramos de Paulo Freire. E há, então, uma diferença entre o que propunha Dewey, que é muito anterior a Paulo Freire, e o que propôs Paulo Freire. O que os diferencia é que, na filosofia do Paulo Freire, ou do Dewey, por exemplo, há uma preocupação bastante forte com o desenvolvimento do indivíduo. Na do Paulo Freire é com o indivíduo que ele faz para a sociedade. Dewey quer trabalhar a autorrealização do homem por meio de processos democráticos concebidos como uma nova forma de governo, onde há a participação do indivíduo na ação coletiva. Mas lembre-se que a formação é uma preocupação com a formação individual. A sua ênfase nas questões de pedagogia é dar aos estudantes os meios e o caráter necessário para participar ativamente da vida pública e social. Então, Dewey não trabalhou a educação de adultos como fez Paulo Freire. Ele começa com as questões desde a pré-escola, desde a infância. Né? No mundo escolar, esse movimento ele ficou conhecido, como eu disse, escola nova ou escola ativa, ou ainda escola progressiva. E aí a gente tem uma diferenciação dos dois termos utilizados, um pelo Dewey e o outro pelo Paulo Freire. Dewey usa a escola progressiva, ou progressivista, vocês também vão encontrar, que vem da ideia de progresso, tá? E o Paulo Freire, ele vai falar da escola progressista. Tá? Os termos são bastante parecidos, mas o significado é profundamente diferente. Quanto progressiva de Dewey vem do termo progresso, do entendimento de que a experiência é fundamental na construção do conhecimento e, portanto, o objetivo é educar a criança como um todo, criança, nos seus aspectos físicos, emocionais e intelectuais. O termo progressista de Paulo Freire indica um entendimento da educação na perspectiva de luta de classes. Nós já vimos isso no nosso MOOC sobre Paulo Freire. Ou seja, nessa visão, a escola pode e deve servir na luta contra o sistema capitalista, visando a construção do socialismo. É aí que os dois se diferem, né? É bastante diferente a fundamentação de um e a fundamentação de outro, tá? Então, a escola, para o Paulo Freire, deve desenvolver a consciência crítica com a finalidade sociopolítica. Deve favorecer a luta, a organização da classe oprimida, com o objetivo de libertá-la da opressão. Nada disso é falado por Dewey. O grande mérito do Dewey foi ter sido um dos primeiros a chamar a atenção para a capacidade dos alunos pensarem autonomamente. Para Dewey, as crianças estão vivendo no mundo quando estão na escola, e por isso ele não acreditava que a escola fosse tida como uma preparação para a vida. Então ele não aceitava a tradição de preparar as crianças na escola para viver a vida num momento futuro. Para ele, as crianças já viviam a vida no tempo que estavam na escola. Argumentava que o aprendizado se dá quando os alunos são colocados diante de problemas reais.
tá? Então, essa visão deweyiana, ela vai ser uma constante e vai organizando sempre a construção da experiência, permitindo que o educando cada vez mais possa ir trabalhando o conhecimento existente em novos conhecimentos, tá? Então, a experiência educativa, no fundo, é uma reflexão sobre problemas, sobre questões reais e que, ao analisar estas questões reais, resulta em novos conhecimentos para o aluno, obviamente, e que vem, então, das questões reais que o aluno estava ou está vivenciando. Dewey, depois de um tempo, ele vai trabalhar na Universidade de Chicago. Na Universidade de Chicago, pela primeira vez, ele junta no mesmo departamento áreas que normalmente são separadas, inclusive até hoje nas nossas universidades. Então ele põe no mesmo departamento a filosofia, a psicologia e a pedagogia. Ainda nessa universidade, para trabalhar as suas ideias em relação às questões da educação das crianças, ele funda uma escola experimental. Também foi a primeira vez que existiu uma escola experimental junto de uma universidade. E ali, então, ele trabalha aplicando as suas ideias pedagógicas e com relação às questões da vida na sociedade e as relações dos meios com os fins, fazendo essa relação, e a relação do que é teoria com a prática. Em 1904, ele deixa a Universidade de Chicago e vai assumir a direção do Departamento de Filosofia da Universidade de Columbia, em Nova York. E aí ele permanece até se retirar. Ele se retira em 1939, embora ele continue a escrever. Nós temos livros dele publicados depois dessa data e nunca deixou de intervir socialmente até as vésperas da sua morte. Também no período das duas grandes guerras que ele passa, ele reforça o seu interesse pelos problemas políticos e problemas sociais. E logo depois da Primeira Grande Guerra, ele é convidado para ir para a Universidade de Pequim, na China, onde ele leciona filosofia e educação. Depois ele teve novamente nessa universidade em 1919 e em 1924 ele elabora um projeto de reforma agora para a Universidade da Turquia e ainda visitou como professor convidado o México, na Universidade de México, e a União Soviética, estudando então os problemas da educação nesses países, tá? Então, ele trabalhou na China, no Japão, no México, na União Soviética, todo nesse período, e muito porque as questões da guerra o levaram a trabalhar bastante o que é que realmente estava acontecendo com a educação e como a educação poderia ajudar as pessoas a viver num mundo mais de paz, a compreender mais as questões da humanidade, né? Na área da educação, então, ele é o principal representante do movimento da educação progressiva norte-americana, né? E ele inspira educadores bastante, como o nosso Anísio Teixeira, foi aluno do Dewey. E aí, então, a filosofia do Dewey fica então marcada como uma filosofia que rompe com a filosofia clássica para se tornar uma educação que, na verdade, instrumente, permita ao homem que se vá trabalhando as questões da sua modernidade, daquilo que ele está vivendo num tempo que se chama um tempo da modernidade, com um número grande de modificações e de inovações acontecendo, né? A ideia de ter um posicionamento aí
um pouco, não seria contrário, mas um pouco trabalhando as questões da filosofia clássica. Ele fala assim, a filosofia clássica está muito ligada à classe dominante, e ele queria uma filosofia que pudesse estar mais próxima do povo em geral. Não que ele pegasse os oprimidos como Paulo Freire, mas que não ficasse só no nível de uma elite cultural, né? Então, ele trabalha essa questão da educação progressivista e, a partir daí, trabalhando muito a questão do método da investigação, que era uma ideia baseada na concepção dessa mudança constante do ambiente e, portanto, desenvolver uma cabeça investigativa do aluno era bastante importante, como ele via, né? Estas modificações da sociedade, ele entendia como situações bastante desafiantes para o homem e para a sua adaptação, né? E que a educação poderia, então, resolver esses problemas por meio de uma investigação onde as hipóteses que o indivíduo, o aluno, teria para aquela questão, elas devem ser provadas, examinadas e provadas. Então, para ele, todas as ideias são hipóteses de ação e são verdadeiras quando funcionam como orientadoras da ação. E, portanto, ele não vai fazer uma educação que dure para sempre. O método investigativo é que ele diz, que deve ser o cerne, o núcleo da questão da educação para favorecer o homem numa sociedade que ele acreditava ser extremamente dinâmica daí para frente. Então, a finalidade da educação para o Dewey, então, é proporcionar à criança condições para que resolva por si mesma os seus problemas e, portanto, a partir daí, os problemas da sociedade. Então, tendo esse conceito de experiência como o fator central dos seus pressupostos, Dewey chegou a uma conclusão de que a escola não é uma preparação para a vida, mas sim, na escola, a própria vida. Assim, para ele, vida, experiência e aprendizagem estão unidas de tal forma que a função da escola encontra-se em possibilitar à criança uma reconstrução permanente da experiência. Dewey também não aceitava a educação pela instrução, como defendia Herbert, e propunha a educação pela ação. Por causa disso, ele vai fazer uma apreciação na obra que nós estamos trabalhando, que aparentemente parece uma crítica severa à educação tradicional, mas na verdade era para mostrar uma nova ênfase e para que a sua ênfase tivesse, né, um entendimento, ele faz uma comparação com a educação clássica, com a educação tradicional. Isso fica, a partir daí, entendido como o Dewey é extremamente contrário à educação tradicional. Mas ele diz que não, que na verdade não, ele não é contrário à educação tradicional, que na verdade ele trabalha, ele vê que a educação tradicional para num ponto e ele deseja ir partir para coisas maiores, para questões que pudessem trazer um conteúdo para os indivíduos trabalhar com essa dinamicidade em que os tempos históricos que ele estava vivenciando e que ele acreditava que daí para frente todos os indivíduos estariam vivenciando, que pudesse então ter essa base de saber lidar com tudo isso a partir das questões da educação. Então, assim, esse conceito central do pensamento educacional de Dewey é a experiência. E no próximo texto nós vamos então começar a trabalhar o primeiro e o segundo capítulo do livro que nós estamos lendo, que é Experiência e Educação.